E o tema de hoje, o que é o pecado? Esse é o nosso assunto de hoje. Como surgiu o pecado? Como começou o pecado? Vamos entender essa base da fé, esse alicerce lá do livro de Gênesis, que vai dar toda a nossa continuidade dos assuntos a seguir na Bíblia. Quando nós, semana passada, aqueles que vieram na igreja, semana passada eu preguei o que é a criação. Então nós falamos aqui que Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou a lua, o sol, as estrelas. Nós fizemos um culto aqui de louvor, de gratidão, cantamos uma música que dizia assim: criou o céu, criou a terra. Fizemos um culto de muitas orações, louvores, porque Ele é o Criador. Mas Deus foi criando e Ele criou também o ser humano. Ele criou no sexto dia o homem e a mulher. Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Interessante aqui já a palavra façamos. Observe que não está escrito assim: disse Deus, farei, singular, é plural, façamos. Aqui nós temos o primeiro conceito da trindade. Depois eu vou dar um estudo aqui, quem sabe nessa série, sobre a trindade, que nós cremos o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Isso é base de fé. A trindade. Então veja que está escrito na tela: façamos o homem a nossa, não é a minha, é a nossa, é plural. Aqui tem um conceito importante, e um conceito da trindade. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há muita discussão a respeito do que seria isso. Imagem e semelhança. Será que Deus tem aparência humana? Quem advoga essa doutrina são os Mormons. Os Mormons, eles são uma religião que defende que Deus tem uma aparência humana. Mas há um consenso entre as igrejas evangélicas, reformadas, que Deus não é humano, Deus é espírito. Isso a Bíblia fala, Deus é espírito. Então Deus não é como nós, Deus não tem olhos, Deus não tem pés, mãos, cabelo, não. Quando o texto diz conforme a nossa imagem e semelhança, o sentido do texto, segundo os teólogos, é que Deus fez o homem, a mulher, com uma capacidade que o próprio Deus tem, uma capacidade de escolhas, decisões, criatividade, raciocínio, pensamento, discernimento. Quando Deus vai criando os animais, Deus fala que criou os animais conforme a sua espécie. E quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria conforme a sua imagem e semelhança. Então, é muito claro a diferença entre um animal e o ser humano. Eles foram criados até em dias diferentes. O ser humano foi o último ser criado na natureza, no sexto dia. Ele é o ápice da criação, ele foi o último, e Deus deu ao ser humano algo que os animais não têm, que é exatamente isso, a sua imagem e semelhança. O ser humano, ele tem uma capacidade que, até na biologia eles dividem assim: o ser humano um ser racional e os animais um ser irracional. Isso é o que? É o pensamento, é a razão, é o raciocínio, é a inteligência. Então há uma diferença muito grande entre um ser humano e um animal.
Os animais, eles carregam mais peso, né? Olha um cavalo, talvez o tamanho do peso que ele carrega. Eles correm mais rápido. Olha a velocidade de um leopardo. Mas o ser humano pensa, e o ser humano domina. O ser humano tem imagem e semelhança de Deus. Os animais estão lá no zoológico, né? Você vai lá no zoológico, você vê um leão, você vê uma onça, você vê... Porque o ser humano, ele tem a capacidade de administração, de governo, de inteligência. Então, Deus fez o ser humano à sua própria imagem e semelhança, e isso também é uma grande responsabilidade, não é só um benefício, mas é uma responsabilidade para nós também. O ser humano, ele é um ser admirável. Gente, por exemplo, se você pega um macaco, o macaco ele é um animal que a gente percebe que ele se destaca, né, na natureza. Talvez por isso que eles tenham se confundido, né, achado que a gente veio do macaco. Mas o macaco, por mais que ele se destaque entre seus semelhantes, outros animais, ele ainda está muito, muito longe do ser humano. O macaco, por exemplo, você pode, sabe aqueles prendedor de varal, que é um palitinho assim de madeira, ou outro é como chama aquilo? Uma molinha, e ali você aperta, prende a roupa. Você pode dar a um macaco uma madeirinha, outra madeirinha, e dar a ele uma molinha, ele nunca fará um prendedor de roupa. Ele não fará. Há uma diferença gigantesca, indescritível entre um homem, um ser humano e um animal. É muito admirável ver o ser humano capaz de criar algo como isso aqui, um celular. Gente, hoje celular, antigamente tinha lanterna, hoje você tem lanterna no celular. Antigamente tinha calculadora, hoje tem calculadora no celular. Antigamente você ia no banco, hoje você faz um aplicativo. Antigamente você tinha aqueles Discman, tinha um negócio de fita também, eu tive aquele negócio. Vocês estão entregando a idade. Walkman. Hoje tem Spotify, está tudo aqui. Tem hoje tantos aplicativos. Gente, é uma coisa que o celular, quando foi inventado, era só para ligar. Hoje acho que o que menos faz é ligar. Eu lembro uma vez que a pessoa falou assim: compra o celular para mim, qual o modelo? A pessoa falou assim: que liga. Porque era essa a função do celular, era ligar. Hoje não, hoje eu acho que quase não liga, é tudo escrito, conversa, WhatsApp, áudio. Quem fez isso? O ser humano. O macaco nunca faria, gente, um celular. Nenhum animal da criação de Deus faria um celular. Imagine eu fazer uma orquestra de macacos. Macaco, você vai ser o tenor, e esse vai ser o soprano, e esse vai ser o contralto. Vamos lá, macacada, vamos cantar. Não vai dar nada. Mas o ser humano, ele faz isso e muitas outras coisas. O ser humano faz divisão de vozes, o ser humano canta e faz orquestra, sinfonias, bandas, uníssono, solo, canta de playback, canta sozinho, canta com... Gente, como comparar o ser humano com outro ser da criação? Ser humano, eu fico imaginando, constrói submarino, arranha-céus, prédios, túneis, faz tantas coisas, estuda
todos os tipos de ciência, estuda administração, nutrição, psicologia, medicina, odontologia. Ele é tão completo, complexo o ser humano, que ele realmente é um ser admirável. Deus fez o ser humano o ápice da sua criação. Versículo 27 de Gênesis: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, né? Eu falo que num mundo hoje tão perdido, é importante a gente voltar para a Bíblia, e os fundamentos da Bíblia. Livro de Gênesis fala: Deus fez homem e mulher. Deus fez masculino e feminino. Deus fez um casamento monogâmico, Adão e Eva. Não é Adão com Adão, não é Eva com Eva, não é 2 Adão e uma Eva, não é 2 Eva e um Adão, não é. A base está ali. Você pode discordar, mas aí você não está discordando de mim, está discordando da palavra de Deus. A base, gente, homem e mulher. Pronto. Essa semana a gente viu aí uma situação. Você vai hoje prestar um depoimento. Aí você chega lá no depoimento, você fala assim, gênero. Aí você fala assim, masculino. Cis. Se me perguntar cis, eu não sei o que era, eu não saberia o que era cis. Talvez tenha pessoas aqui que nem sabem o que eu estou falando. Cis é se você se identifica com o seu gênero. E estão perguntando isso hoje em entrevistas da polícia, inclusive. Então você chega na polícia e fala assim, qual é o seu sexo? É só masculino. Cis. Eu ia falar, oi? Nunca ouvi falar disso. Então as coisas vão acontecendo, umas mudanças vão acontecendo na nossa sociedade, e nós vamos achando que tudo é tão normal. Eu sou binário, eu sou não binário, eu sou... gente, que é isso? Para onde nós vamos? Então, o livro de Gênesis, ele é a base para uma sociedade tão perdida. Ele é a base. A monogamia está ali a masculinidade, a feminilidade, está tudo ali. Aí o que vem depois disso, gente, é coisa humana. Mas é uma lei. Importa-nos é obedecer a Deus e não aos homens. Pode ter leis, pode ter novos formatos, pode ter, mas a Bíblia sempre será a mesma. E nunca vai mudar. Nunca vai mudar. E me assusta um cristão apoiar esse tipo de fundamentos. Me assusta. Porque não é o que a Bíblia ensina. Não é o que a Bíblia ensina. Um privilégio, mas também uma responsabilidade. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Interessante, né? Não, porque Deus fez o ser humano admirável, Deus fez o ser humano o ápice da criação, então Ele pode destruir tudo. Espera aí, quem disse isso? Quem disse que nós vamos destruir? O ser humano tem uma responsabilidade no seu mandato de cultivar e guardar a terra. Ele tem uma responsabilidade dada por Deus e ele tem que prestar contas a Deus. Não pode depredar, não pode destruir.
O que nós vamos deixar para nossas futuras gerações? O que nós vamos deixar para os nossos netos? Que lugar, que terra, que casa que nós habitamos? Se nós destruirmos, se nós depredarmos, se nós não tivermos uma consciência ecológica. Esse projeto que nós temos aqui na igreja, chamado Reciclando Vidas, ele é interessante não só pelo ato da cesta básica aos mais carentes, mas também pela consciência do reciclável e da reciclagem, que isso é uma pauta cristã. Nós, como cristãos, devemos lutar pelas causas ecológicas, lutar pelo cuidado do meio ambiente. Nós temos que dar exemplos de começar a reciclando as coisas em nossa própria casa. Cultivar e guardar, não é destruir nem depredar. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, né? Quem somos nós, né, gente? Pó da terra, mais nada do que isso. Não, pastor, mas eu tenho um Rolex de 300 mil reais. Cara, mas você continua sendo pó, meu amigo. Não, porque eu tenho uma Ferrari lá na porta da igreja estacionada, e você continua sendo pó. Não é o seu carro, não é a sua roupa, não é o seu relógio, não é o seu celular, que vai fazer você diferente daquilo que Deus nos fez, que é somos pó dessa terra. Eclesiastes diz: o corpo volta para a terra, e o espírito volta para Deus. É isso. Na pandemia, né, lá no Covid, nos picos de Covid, nós vimos que dinheiro não resolvia. Pessoas com muito recurso não passaram pela pandemia, infelizmente. Por quê? Porque nós somos pó. Eu estou vivo hoje, você está vivo hoje, e amanhã? Um acidente de carro, gente, nós somos pó da terra, não sobra nada. Um câncer, quem está livre? Uma doença autoimune, um AVC, quem está livre dessas coisas aqui dentro? Somos pó, e isso nos faz pensarmos em sermos humildes, pensarmos na nossa limitação, pensarmos que sem Deus, o que seria de nós? Sem a graça de Deus, sem a sua misericórdia, sem o seu amor, que todo dia se renova, as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, o que seria de nós, pó da terra? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Imagine lá o nosso Adão, um boneco, um homem deitado no chão, um corpo sem vida, e Deus vai lá em suas narinas e sopra o fôlego, e o homem começa a viver, passou a ser alma vivente. Adão acorda, começa a conversar, fôlego de vida. Deus colocou nesse ser humano um fôlego de vida. Mais uma vez, sem Deus, gente, nós não somos nada. Sem Deus, nós somos um ser inanimado, sem vida. Pare de orgulho, pare de soberba, pare de arrogância. Eu e você somos pó dessa terra. Baixe a bola, fure a bexiga. Entenda que se você tem alguma coisa hoje, se você tem alguma formação acadêmica, se você tem algum bem material, tudo pela graça de Deus.
tudo pela graça de Deus. Se alguém vir elogiar você, fala, cara, você é demais, você é tão inteligente, você fala assim, tudo pela graça de Deus. É pela graça de Deus, gente. Então o ser humano, ele é admirável, o ser humano é fantástico, mas tudo pela graça de Deus. E nós chegamos aqui na parte final da pregação, onde eu vou falar aqui com vocês sobre o que aconteceu lá no capítulo 3 de Gênesis. Estava tudo muito lindo, estava tudo muito bom, Deus fez Adão, fez Eva, fez o sol, fez a terra, Deus fez tudo, mas aí de repente, chega o nosso Adão e Eva. Você sabe essa história? Está lá o Adão e Eva no jardim do Éden. Éden, sabe o que significa Éden em hebraico? Delícias. Eles estavam no jardim das delícias. Imagine que lugar maravilhoso onde eles moravam. Eu acho que lá não tinha pernilongo. Eu acho que não tinha. E eu já falei com Deus, Deus, no céu não tem pernilongo. É um trenzinho que incomoda esse pernilongo, gente. Eu não sei você, eu acho que eu fui criado com vó. Eu sou aquele neto Nutella. E eu me coço todo com pernilongo. Parece que eu tenho uma alergia, eu não sei. Me pica um pernilongo, eu fico meia hora coçando. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Será que todo mundo é assim? Mas lá no jardim do Adão e Eva, lá no jardim do Éden, não tinha pernilongo não, gente. Era um lugar delícias. Pelo menos eu acho que não tinha, né? Lá eles tinham tudo maravilhoso, o nome já diz, jardim do Éden, jardim das delícias. Só que aí aparece a bendita ou a maldita da serpente um dia lá. E ela chega lá e aquela conversa fiada, não, porque você pode comer, que não vai acontecer nada, não foi isso que Deus disse. Ela fica aquela conversaiada fiada, e a Eva também fica meio confusa, não, mas Deus falou, não, mas não foi isso que Deus falou, e não sei o que, e vai, o texto nós lemos no começo ali, Gênesis 3, até que a Eva come. Alguns falam que é a maçã, né? Mas a Bíblia não fala que é a maçã. Não, pastor, não pode ter iPhone, porque iPhone é a maçã, mas a Bíblia não fala que é maçã. Porque se for a maçã, eu sou o primeiro no pecado já, porque eu uso iPhone. A Bíblia não fala maçã, a Bíblia fala o fruto. Qual fruto? Não sei, talvez seja outros. Ninguém sabe qual foi. E aí fica lá aquela história da maçã, né, na nossa mentalidade que foi construída. E ali a Eva pega, ela come, né? E aí vem o Adão e ele come também. Eu fico pensando, pô Adão, por que você não parou, cara? Deu um freio ali? Não, mas ele, sei lá, deu um branco na cabeça dele, esqueceu de tudo que Deus falou e vai lá e come também. Então assim, não, que foi Eva. Não, foi os dois, gente. Ali o pecado foi conjunto, né? Adão e Eva escolheram um caminho errado, o caminho mau, o caminho da desobediência. E aí eu fico imaginando, se um dia eu encontrar Adão e Eva no céu, eu vou dar um pedala Robinho nele, porque como pode, o cara fez uma coisa, todo mundo pagou? E é exatamente isso que a Bíblia fala. Por causa de um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, depois de Adão e Eva, todo ser humano já nasce corrompido, já nasce caído. Que triste, né? Como que uma decisão de uma pessoa pode trazer tantas consequências, né? Mas é assim que a Bíblia diz, é assim que é. E quando nós nascemos, sabe o que significa Adão em hebraico? Humanidade. É o nosso modelo, é o nosso representante. Então, a partir de Adão,
todos nascemos já com esse DNA adâmico. DNA adâmico. Consequências do pecado. Primeira consequência, o pecado separa o homem de Deus. Lembra que eles tinham uma amizade tão gostosa lá, o Adão e Eva, Deus todo dia na viração do dia, ia lá conversar com eles, e de repente Deus vai lá naquele dia, cadê o Adão? Adão, Eva, cadê vocês? Os homens sumiu, então estamos escondidos, estamos com vergonha. Ah, vocês estão com vergonha? O que aconteceu? O pecado separa o homem, né, quando eu falo homem, a humanidade, do seu próximo. Ali já começou a primeira crise conjugal. Deus falou assim para Adão: o que aconteceu, Adão? Adão falou: ó, ela, a culpada de tudo, a mulher. Aí a Eva fala: eu não, a culpada está ali, a serpente. Aí começa um culpando o outro, ninguém assume nada. E quando a gente vai vendo o livro de Gênesis, né, eles tiveram filhos, né, Adão e Eva, Caim e Abel. Um matou o outro. Veja bem, a primeira família da Bíblia já começa com homicídio. Adão e Eva são os pais do assassino e do assassinado. Você acha que o pecado é brincadeira? Você acha que o pecado veio para brincar, de ser pecado, de ser vil? Onde um irmão mata outro irmão? E aí você vai vendo uma série de conflitos no livro de Gênesis. Abraão com a sua esposa Sara. Depois a Sara conflitando com Agar, porque nasceu aquela criança Ismael, as duas brigando. Depois você vai vendo tantas histórias, mas vou destacar aqui Jacó e Esaú, dois irmãos também que rivalizaram, brigaram. E também temos a história de José e seus irmãos que enganaram ele. Olha o tanto de pecados, de maldade, de inveja, rivalidades no livro de Gênesis. O que quer mostrar para nós? Que o ser humano, gente, é um pecador. E eu acho bonito que a Bíblia, ela não esconde nada, ela mostra tudo. Eu acho que quem lê a Bíblia pela primeira vez vai ficar escandalizado. Fala: nossa, aconteceu isso com Davi? Aconteceu. E a Bíblia deixa escrito lá. A Bíblia não esconde. Para a gente ver a verdade, os problemas. E o pecado separa também o ser humano da natureza, né? Porque daí você vê também aquele jardim, já não é mais um jardim. A terra produzirá espinhos, abrolhos. Eu encerro querendo mostrar para vocês, eu acho que o que nós temos que sair daqui hoje com esse tema pecado, é sair entendendo que todos nós somos pecadores por nascimento. Se você sair daqui hoje entendendo esse tópico, que é um tópico importante, teológico, que todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós pecamos. Eu vou fazer um teste aqui com vocês, para ver se tem alguém aqui nessa igreja hoje que não tem pecados. Vamos ver se alguém vai passar. Eu vou fazer 4 perguntas. A primeira pergunta, a segunda, a terceira, a quarta. Se você passar pelas 4 e nenhuma delas você tiver um pecado, aí vou apresentar você para o Papa, para fazer uma canonização da sua vida, da sua obra. Então nós vamos fazer o seguinte, todo mundo vai levantar a mão direita, como se todos nós aqui começássemos pecadores, todos reconhecendo aqui que somos pecadores. Aí se eu falar o primeiro teste, e você
já cair no teste, você fala, não, isso eu já fiz, você já abaixa, então já não é mais santo. Então, todo mundo começa com a mão assim, eu sou santo, todo mundo é santo aqui. Primeira pergunta: quem aqui na vida inteira, desde a infância até hoje, se você já falou um palavrão, um xingamento, ou já fez uma maldizer o pai, a mãe, reclamar, enfim, você fez algum pecado com as palavras? Se tem alguém que fez isso, abaixa a mão. No primeiro teste, todo mundo já abaixou as mãos. Por quê? Somos pecadores. Mas eu não vou parar no primeiro não, o segundo. Quem aqui nunca pecou além das palavras? Quem nunca pecou no pensamento? Quem nunca pensou, eu nunca matei, mas já pensei em matar, pastor? Né? Quem nunca cobiçou? Quem nunca invejou? Quem nunca adulterou com os olhos? O terceiro teste, palavras, pensamentos, ações. Quem nunca cometeu um pecado prático? Quem nunca, por exemplo, roubou uma figurinha do colega da escola? Eu lembro que eu fazia umas traquinagens dessa. Eu já roubei figurinha na escola. Quem nunca fez isso? Pastor, mas a gente está desenvolvendo ali a moral. Sim, a criança está desenvolvendo a moral, mas a criança, você vê que ela tem essa tendência, que ela precisa ser corrigida, mas a tendência para o mal, a tendência. A quarta, então, pensamentos, palavras, ações, omissões. Sabe o que é omissão? Omissão é você saber e não fazer. Eu passei na rua ali, vi uma pessoa com fome, mas não fiz nada. Não tive vontade, mas não fiz. Isso é pecado de omissão. Então, gente, é uma reflexão que eu estou mostrando para nós aqui, para que todos nós saiamos daqui hoje, refletindo o que eu sou? Pó da terra, né? Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Eu sou pecador. Paulo, ele fala uma coisa muito linda em Gálatas, ele fala as obras da carne e os frutos do Espírito. E ele fala aquilo ali como se fosse uma batalha diária. Ele fala, andai no Espírito e não satisfazeis as obras da carne. E aí as obras da carne são bebedice, impureza, feitiçaria, idolatria, ciúmes, iras, invejas. E os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, paciência, longanimidade. Então, todo dia, pessoal, nós batalhamos contra a carne. Isso chama, sabe o que? Santificação. Eu estou num processo de santificação. Então, já fui salvo, já sou convertido, tenho Jesus na minha vida? Tenho, mas continuo no processo de santificação. O pecado ainda habita em mim. Vocês não veem escândalos de pastores? Vocês não veem escândalos na mídia? Por quê? Parou de vigiar. Parou de estar atentos. Você está casado hoje, você é fiel à tua esposa, ou teu marido, graças a Deus, mas quem disse que amanhã você não pode ser? Se você não vigiar, você corre um grande risco. A carreira não acabou, a nossa vida ainda está num processo, e nós temos que permanecer vigilantes. Então, eu espero que você saia daqui hoje com esse entendimento. Pastor, criança não tem pecado. Tem sim. Criança também tem pecado. Todos pecaram. E quando nós nascemos, já nascemos com DNA adâmico. Crianças, adultos, adolescentes, jovens, idosos, todos pecaram. Inclusive Pedro pecou, Davi, inclusive a Maria,
que falam que ela é imaculada, não, ela só dela ter nascido nessa terra já é pecadora. Todos que nasceram nessa terra são pecadores de nascimento e carecem da graça de Deus. Não estou dizendo que Maria fez um pecado, não, mas às vezes ela pecou como nós, em pensamentos, em palavras, em omissões. Ela era uma mulher humana. O único homem que andou nessa terra sem pecado se chama Jesus Cristo. Foi o único. É isso que a Bíblia ensina. Os outros, mas aquele homem é um santo. Eu entendo talvez santo como uma palavra que diz que ele era uma pessoa especial, mas que ele não tinha pecado, discordo. A palavra de Deus diz: todos pecaram. Todos pecaram. Isso nos faz humildes, submissos, dependentes da graça de Deus.